Aqui, vamos estudar um pouco sobre a Revolução Científica do século XVII. O que aconteceu nessa Revolução Científica do século XVII? Olha, o ser humano, o que aconteceu? Ele deixou de lado a teologia da igreja, certo? E passou a trabalhar mais o que? Com a ciência, com os métodos científicos. Adotou os métodos científicos em relação à teologia. Quer dizer, contestou a igreja. Um, um exemplo dessa contestação da igreja que a gente pode dar e que está dentro da Revolução Científica é o quem? O Galileu Galilei. Se você for pesquisar aí sobre o Galileu Galilei, você vai ver o quê? Que o Galileu Galilei, ele o quê? Contestou os pensamentos de Aristóteles. Por quê? Aristóteles falava o quê? Que a Terra era o quê? O centro do universo, que era o geocentrismo. O Galileu Galilei viu o quê? Que esse pensamento da igreja em relação ao geocentrismo estava errado, que o certo era o heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Até através da luneta usada por Galileu, ele viu que o sistema geocêntrico estava errado, que Nicolau Copérnico estava certo em adotar o heliocentrismo. Então, o que aconteceu? Por causa dessas ideias revolucionárias do Galileu, ele foi julgado pela Igreja Católica. Se ele lá no julgamento não renega as ideias dele, né? O que vai acontecer? Ele ia ser condenado à fogueira. Então o Galileu Galilei teve o quê? Que renegar suas ideias sobre heliocentrismo, porque a igreja adotava o quê? O geocentrismo. E um marco dessa revolução, né, da científica, a gente pode falar que surgiu lá no Renascimento, né? Surgiu lá na Itália, tá? O Renascimento, tá? E surgiu na Itália nos séculos XIV ao século XVII. Teve ápice no século XVI, o Renascimento, tá? Nessa parte do Renascimento aí, você vai ver que é o que? É a época em que teve revolução na ciência, tá? A descoberta. Um exemplo dessas descobertas aí que a gente pode citar aí, ó, que tem nessa época, que a gente pode citar como exemplo de revolução na ciência? A descoberta de René Descartes, né? Demonstrou como a matemática poderia ser utilizada para descrever as formas e as medidas dos corpos. A gente pode citar também a descoberta de Louis Pasteur, que foi o primeiro cientista a provar que os seres invisíveis a olho nu ou micro-organismos eram responsáveis por diversas doenças, né? Nós também podemos circular quem? O grande Isaac Newton, né? Isaac Newton, que fez sua descoberta sobre o movimento, né? E também a gravitação universal de Isaac Newton, que foi uma grande revolução na época. Então, quer dizer, essa época aí da Revolução Científica teve várias descobertas. E por que teve essas várias descobertas? Porque eles deixaram o pensamento da teologia de lado para trabalhar mais com o método científico.